para eu ficar daqui falando de como é a sua igreja e como os seus pastores se comportaram, eu ia ter que colocar um enorme esforço de investigação. Eu não estou falando que você não tem o direito de opinar, mas eu sei que você não investigou. Vergonha de vocês. Eu diria vergonha do cristão brasileiro, da internet cristã brasileira, mas tenho que admitir que vai além disso, que até aqui nos Estados Unidos a reação tem sido muito idiota. Então, antes de entrar no tema desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever, dar aquele like aí e vamos nessa. Então, Douglas Wilson, um pastor renomado, conhecido no Brasil, pelo mundo cristão, pelo mundo evangélico, os seus livros têm tido muita influência. E a verdade é que ele é um pastor de peso, eu diria que global, né? Os livros, especialmente os livros que ele tem escrito sobre família, têm tido uma influência enorme no mundo evangélico, inclusive no Brasil. Então, eu estou fazendo um vídeo porque explodiu pela internet, assim, há 2 ou 3 semanas atrás, uma história sobre o pastor Douglas Wilson, publicado pela Vice, tá? Foi uma reportagem, né? Relatando alguns escândalos, digamos, alguns escândalos sexuais com que o pastor Wilson lidou, tá? Então, nenhuma acusação diretamente contra ele, assim, de comportamento sexual, mas de que ele pastoreou mal e escondeu certas coisas, tá? Então, essas são as alegações dessa história que saiu na Vice. Eu quero responder em defesa do meu pastor. É isso mesmo. Eu sou membro da igreja do Douglas Wilson. E não sou o único brasileiro aqui, né? Eu sou o brasileiro de pior fala portuguesa entre os brasileiros aqui na minha igreja, Christ Church, em Moscow, Idaho. Vamos nessa, então. O que eu vou fazer? Eu quero que esse vídeo não seja longo demais. Tá? Então, eu vou falar da autora da reportagem, tá? Da repórter. Eu vou falar da Vice. Aí eu vou falar da situação aqui e das alegações que ela fez, tá? E eu vou tentar fazer tudo muito em breve. Mas você não vai ter problema nenhum com isso, porque com o seu compartilhamento aí desses links, a sua reação foi muito abreviada também, sem investigação, sem caridade. Então, eu vou nessa, eu vou fazer o meu videozinho, e se tu não gostar das fontes, de quanto que eu coloquei aí como fato, vai lá e pesquisa tu mesmo. Porque é esse o problema, que você não investigou. Você apenas compartilhou porque você queria que fosse verdade. Falei, esse cara é péssimo. Então, primeiro, a repórter, tá, que escreveu histórias para revistas femininas, do tipo besteira, tá, que tem aqui nos Estados Unidos, tem lá também. Então, ela escreveu para o Cosmopolitan, por exemplo. Aquela revista que tem tipo, aprenda como dar boqueta, tá? Falei. Ou essas 16 perguntas para saber se o seu homem está satisfeito na cama. Coisa de moda, esse tipo de coisa. Isso que ela escreve. E, ao mesmo tempo, de forma contraditória, ela é uma ativista feminista que escreve por publicações feministas e vai por aí procurando abuso sexual para ajudar com isso. Tá? Até aí, tudo bem, né? Só que parece que ela não trabalha muito bem. A gente vai entrar
nisso depois. Mas já sabendo que ela tem uma agenda feminista e contra-cristão, tá? Isso é fácil de estabelecer. Vai lá, pesquisa o nome dela e você vai encontrar. Ela odeia a igreja e o cristianismo. E você não gosta do Douglas Wilson. Assim que viu aquela história, pá, vou compartilhar. Falei, pá. Não, calminha. Se você é cristão, você deve dar uma investigada, né? Então tá. Vamos voltar à substância das alegações um pouco depois. Vice. Quem que é Vice? A revista, né, que publicou, o site que publicou. A Vice era, antigamente, muito legal, tá? Foi fundada no Canadá nos anos 90. Um dos fundadores foi o famoso ativista de direita Gavin McInnes, que hoje em dia é associado com os Proud Boys, tá? Muito de direita. Ele saiu de lá em 2005, por aí, tá? Por diferenças criativas. Mas em 2006, eles receberam uma injeção de dinheiro e começaram a fazer vídeo. Foi aí naquele momento que eu descobri eles. E até hoje, eles são uma empresa de mídia, de vídeo em particular. Os caras eram ótimos. Mandavam repórter para as guerras, infiltravam as cidades onde tinha escravidão sexual, infiltravam bancos para achar corrupção. Cara, as reportagens que eles faziam sobre guerra era incrível. Os repórteres iam lá com os curdos, com os americanos, com os iraques, com qualquer pessoa. Eles entravam com o Talibã, que deixavam eles entrar, porque eles tinham aquela reputação. Eles eram muito mesmo. Aí o que aconteceu? Em 2014, a Disney comprou uma grande porção deles. E assim que isso aconteceu, acabou. Os outros fundadores também saíram, que nem eram de direita eles. O cara da direita já tinha ido, mas ainda tinha essa coisa punk lá dentro, né? Os outros caras todos saíram. Quem é que é o dono da Vice hoje em dia? Walt Disney, A&E Networks, TPG Capital, que também é Disney, etc. E Soros, George Soros, aquele cara da esquerda, conspiracias de querer dominar o mundo pela esquerda. E ele coloca muito dinheiro em organizações que atacam a direita de um lado e a igreja, o cristianismo de outro. Ele odeia ambas coisas, que não são as mesmas coisas, mas ele odeia, ele quer destruir. E quem ele paga, vai atrás e ataca. O que aconteceu? Em 2014, 2015, mudou. Eu parei de seguir, um monte de gente parou de seguir. A HBO acabou cancelando o show deles, tá? Eles hoje em dia não são mais uma publicação de reputação. Eles não fazem mais essa reportagem de fera, tá? Isso foi-se embora, tá? Eles são agora apoiados pelo dinheiro de esquerda para produzir materiais de esquerda. E você nem sabia quem era o Vice. George Soros, Walt Disney. Em cima disso, cara, eles são do vídeo. O site deles, quando publica escrita, é tipo blog. Qualquer pessoa, tá? Eu quero falar mais isso. Um escândalo enorme na Vice em 2017. Eu vou traduzir parte disso do inglês, tá? E tu vai aí e pesquisa você mesmo. Em dezembro de 2017, o New York Times reportou que 4 pagamentos fora da corte, eu não sei como chamar isso em português, foram feitos por alegações de acoso, isso em espanhol, de más feitos sexuais. Como é que eu falo? É acoso sexual mesmo? Sexual harassment, assédio. É assédio sexual, gente. Tá. O que é mais? Mais de 20 outras mulheres declararam que tinham ou passado por ou visto conduta má sexual. Incluso beijos não desejados, nem sei essas palavras em português. Agarrar a pessoa, sei lá, gente. Pedidos de sexo na empresa.
E os dois fundadores falaram que, olha, de cima para baixo, nós temos falido nisso. Tá? E eles pagaram um monte de dinheiro. Acusação traz acusação. Uma delas, uma repórter falou que estava fazendo uma história sobre trabalhadoras de sexo, né, de prostitutas, num país de terceiro mundo, e a Vice não só sensacionalizou e explorou essas mulheres, mas não só pediram, mandaram que ela fosse infiltrar como prostituta, que ela renegou fazer. E também que dirigiram ela a xingar mais na Câmara. Então, eles são assim, gente. Agora que eles não fazem mais esse trabalho de ir lá no campo e fazer aquele trabalho duro mesmo, eles tentam duplicar. Você vai lá assim, por efeitos especiais, como ficar na Câmara xingando. Efeitos especiais, né? Para criar a ilusão de ser autêntico. Mas, cara, eles são um lixo hoje em dia. E o blog, as escritas, ainda mais caídos. Tá? Eles agora são parte do monolito esquerdista com uma agenda contra os cristãos. E essa mulher, assim, baixíssimo nível, para conseguir ser publicado no Vice não precisa de muito. Então vamos agora entrar em como ela escreveu essa história, tá? Eu já estou chegando no 12º minuto e eu não vou entrar num monte de detalhes, tá? Você que vai lá e pesquise. Porque ela não colocou nada lá que não faz parte do que já é conhecido, tá? Um amigo meu, e eu vou colocar nome, que ela não colocou. Um amigo meu, Scott, esse cara aqui, Scott, que é um pastor. Era um pastor, decidiu mudar para cá com a mulher da família alguns anos atrás. Alguns anos atrás, tá? Tudo isso já era conhecido. Teve só uma coisa que não assim, ela colocou várias coisinhas, muitas. Então tinha 3 histórias básicas, né? 2 delas e as coisas que foram daí já tinham acontecido quando o meu amigo estava pensando em mudar para cá. Aí ele, como pastor, foi lá e ele ouviu, sabe, tem essas histórias, essas alegações, que não é nada de novo. Ela não descobriu nada. Ela apenas colocou no Vice, tá? Já tem um monte de história aí sobre essas histórias, de gente buscando criar escândalo na igreja. Então, alguns caras falaram, tem essas alegações contra a igreja lá do Doug Wilson, vai lá e investiga. Ele foi lá, investigou, achou tudo que tá lá na história dessa mulher. Ele falou, sabe, eu como pastor lidei com situações exatamente como essas. Assim, exatamente como essas. Então é muito desingênuo. Eu não vou dizer como é lá no Brasil, tá? Mas aqui nos Estados Unidos não existe igreja sem algum escândalo sexual. Pecado, né? E um pecado pervasivo. E os pastores têm que lidar com isso. Eu vou falar uma diferença que existe com essa igreja e com os presbíteros dessa igreja e com o pastor Wilson, que não existe em muitas outras igrejas, tá? Parte disso faz parte da teologia e da eclesiologia dos nossos presbíteros, mas também parte, eu acho, faz parte também o tamanho da cidade, uma cidade pequena, 25 mil pessoas. O que eu já vi acontecer muito, eu já fiz parte de muitas igrejas, já mudei muito. O que eu vejo muito acontecer é que um pecado sexual é descoberto, vai-se embora. Não queremos mais saber de ti, tá? Ou alguém entra na igreja e é descoberto de alguma forma que ele tem um pecado sexual criminoso no seu passado. Sai daqui. E o que acontece? O problema vai para outra igreja. Porque os predadores sexuais buscam igrejas. Isso é documentado. Eles buscam, quem precisa de voluntário na igreja de crianças,
tá? Quem que recebe? Quem que dá as boas-vindas a qualquer pessoa nova? A igreja. Os predadores sexuais buscam a igreja e a única coisa que a maioria das igrejas fazem para lidar com isso é, uma vez que é descoberto, mandar os caras embora. E só. Assim, chamar a polícia se houver um crime, né? Mas se uma pessoa tiver um passado como esse, eles não ministram. Nessa igreja, os caras não mandam o problema para outra igreja, tá? E quando eu digo isso, assim, eu sei desses casos na história do Vice. Eu não sei de outros, tá? Agora, dos 3 casos nessa história, eu sabia já de todas. E eu sou um membro qualquer, tá? Outra coisa, ela não deu nomes. Nenhum nome. Quase nenhum nome, tá? Nenhum nome importante. Ela falou que entrevistou 12 pessoas. Ótimo. 12 pessoas de uma igreja de 900 membros, de 1.400 cada domingo, de uma escola cristã de 40 anos de história. Foi um hit piece, como chamamos em inglês. Uma reportagem desenhada para assassinar caráter. Só. Ela não fez um trabalho balanceado, um trabalho justo, um trabalho de procurar várias fontes. O pastor Wilson falou, até em alguns vídeos em resposta, que ela mandou perguntas para ele e para a mulher dele. Mas as perguntas estavam tão carregadas que ele falou que não ia responder, mas que ela podia ir visitar certos links para descobrir mais, tá? Mas ela também podia ter ido atrás de mais pessoas. Eu acho que o pastor Wilson foi muito sábio em não entrar nessa, tá? Porque essas perguntas eram muito carregadas. Ela já tinha uma agenda. Então tá. O propósito desse vídeo não é para dizer que essa história, esse artigo, foi uma besteira, tá? Talvez você comece a pensar que foi uma besteira e vai investigar. Mas o mais importante é você examinar a sua reação, que ficou compartilhando aí. Por quê? Porque você quer mais que um pastor pelo qual você tenha um desgosto caia do que a verdade seja representada. Você lá longe, tá? Sabendo nada da situação e querendo começar a treta. Pergunta aí de um cara que conhece o pastor Wilson, que está muito feliz na igreja dele. Pergunta de outros caras, de outras pessoas. Ou não fale nada, né? Você tem visto isso. Pagãos atacando os cristãos, assassinando o caráter. Agora, se essas acusações são verdadeiras, aí sim, tem coisa para dizer. Mas você fez o trabalho para verificar que são verdadeiras? Que houve ocultação, que houve algum comportamento criminoso ou não ético pelos pastores da igreja? Você investigou a possibilidade de haver mentira? Você examinou aquela história pela ética básica de reportagem? Sabe que eu conheço pessoas envolvidas com os 3 casos. Eu tenho umas opiniões. Você conhece? Na tua igreja de infância, em alguma igreja com que você tem vínculo, existe algum escândalo, algum grande pecado com o qual foi lidado, com o qual os seus pastores tiveram que lidar? E como é que foi? Quais foram as repercussões? Você acha justo eu fazer um vídeo
sobre os seus pastores em Minas, em São Paulo, no Paraná, em Bahia? Não, né? Não sei nada do que está acontecendo lá, tá? Para fechar, houveram outras tretas sobre o Doug Wilson no Brasil e no mundo cristão e evangélico brasileiro. Tretas teológicas. Um amigo meu falou que alguns, assim, parecem, nós temos um incêndio aqui no Brasil e estamos nos preocupando com fumaça de outro país, tá? Então tem um pouco disso. Mas, olha, o cara propõe certas ideias teológicas, você entra lá na tua Bíblia, faz um contra-argumento, ótimo, tá? Porque nesse nível, nesse patamar, vocês conseguem se comunicar. E é uma comunicação, assim, é um debate. Agora, para eu ficar daqui falando de como é a sua igreja e como os seus pastores se comportaram, eu ia ter que colocar um enorme esforço de investigação. Eu não estou falando que você não tem o direito de opinar, mas eu sei que você não investigou. Faz a investigação, faz o devido trabalho para ser justo, para ser bíblico e para não assassinar o caráter de alguém pela provocação de um não cristão. É isso, pessoal. Fechando o vídeo, cara, mais de 20 minutos. Eu realmente pensei que ia conseguir fazer isso em 7 ou 8. Ridículo. A paz de Cristo esteja com você. Aí sim é um homem de verdade, não é esses troços do grupo não, essas carcaças velhas, UOL, fim de carreira. Cadê você, profeta, autarquia? Hein? Pedrada no inferno, fala comigo aí, matador de demônio. Hein?